Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa na Praça da Fundação sobre os retratos e os ensaios lançados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje vamos conversar sobre o retrato Viver Só, da Ana Margarida de Carvalho. Está connosco para conversar a autora e Francisco Paulino, que é presidente da Associação SOS Voz. Voz Amiga. SOS Voz Amiga. Presidente da Associação SOS Voz Amiga. Muito bem-vindos. Vamos, com bastante público, conversar sobre a solidão. Eu começava por te perguntar, Ana, porquê que escolheste este tema e que relação é que tu própria tinhas com este tema e esta vivência? Sim, olá, muito obrigada, Filipa, pela apresentação, obrigada aos presentes, obrigada à Fundação, que me foi dado, de facto, um tema. O tema não é meu, é do António Araújo, como eu acho que disse da última vez que falámos. Que relação é que eu tenho com este tema? A única relação que eu vejo que possa ter é que eu sou uma pessoa solitária. Não sei se isto interessa estar com conversas mais privadas, mas o facto de eu ser escritora, sou escritora de ficção, é a minha principal, ocupação neste momento. É que é talvez a profissão, se quisermos chamar assim, mais solitária que eu possa imaginar. Porque se pensarmos, nós escrevemos totalmente sozinhas, ou sozinhos, não há qualquer relação com outro artista que ou tem equipas ou tem qualquer artista que tem equipas ou tem exposições em que conta. Imaginem um pintor que tem exposições em que pode ver o olhar de quem observa as suas obras, ou um compositor de música que tem sempre os palcos e tem sempre uma equipa ou uma banda ou um trabalho de estúdio. O escritor não tem. O trabalho de revisão ou o trabalho de edição é uma coisa lateral. Portanto, é a única coisa que eu vejo, acrescentando o facto também de o escritor escrever para uma pessoa que está só também. Portanto, é um solitário que dirige o seu trabalho a outro solitário que é quem lê. É a única coisa que eu vejo assim mais... Essa ligação entre o escritor e o leitor assemelha-se a uma frase muito bonita que tu tens no teu livro, uma ideia, uma imagem, de que o bebé humano tem poucas ou nenhumas possibilidades de sobrevivência se não for assistido até algumas horas após o corte do cordão umbilical, e a ideia que tu sugeres é que andamos a vida toda à procura de uma religação, não é? Dessa ligação original. Tu falas disso. Sim, se pensarmos que somos um ser gregário, que só sobrevivemos em grupo e que a autossuficiência é uma coisa muito bonita, mas é um mito, não existe, embora haja sempre umas exceções. Eu penso que talvez essa seja a nossa grande missão na vida. Ser é estar no outro, não é? Existir é estar no outro. Existimos sempre em função do outro, e desde que nascemos estamos sempre a tentar reatar qualquer coisa, que é uma ligação com o outro. Estamos sempre a tentar integrar-nos num grupo, numa tribo, numa família, numa relação de amizade, numa relação amorosa, numa relação qualquer. Portanto, nós sozinhos somos muito pouco ou somos nada. Embora depois esta definição do que é ser só, do que é sozinho, do que é estar isolado, do que é sentir a solidão de uma forma opressiva, do que é sentir a solidão como um privilégio. Tudo isto depois são definições que podemos falar. Ou seja, não há solidão, há solidões. Exato, é isso. Francisco Paulino começou por ser voluntário da Associação SOS Voz Amiga, hoje preside a associação, e a associação foi criada em 1978, na altura em que Ana Margarida escreveu o livro. A indicação era que tinha recebido 380 mil telefonemas, aproximadamente uma média de 30 chamadas diárias, com a incidência mais intensa entre as 9 horas e a meia-noite. Da sua experiência, é uma ligação anónima, não é? Portanto, quem telefona e quem atende não se identificam, mas provavelmente fica a saber dados e uma realidade que é profundamente íntima.
como é que processa este trabalho, esta assistência? Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar a Ana Margarida e a Filipe e os presentes e agradecer também o convite. Em relação ao nosso atendimento, o duplo anonimato é uma mais-valia, porque a maior parte das pessoas tem dificuldade em colocar os seus problemas aos mais próximos. Neste caso, a solidão, por vezes, nem tem com quem. Mas também existem pessoas que, tendo alguém à sua volta, preferem ligar-nos e, numa relação, vamos lá, intimista, porque é um telefone que está encostado deste lado, o outro do outro, num ambiente de empatia, conseguem pôr cá fora tudo aquilo que as preocupa. E muitas vezes, para além da solidão, nós atendemos pessoas que estão a ser seguidas por técnicos de saúde mental, porque, atenção, que a depressão leva à solidão e a solidão pode levar à depressão. Portanto, isto é um misto. E às vezes até as pessoas confessam-nos que aquilo que nos estão a dizer ainda nem falaram com o seu psicólogo ou com o seu psiquiatra. Ou se calhar nem assumiram ainda bem para si mesmas, não é? A sua condição. Que formação é que os voluntários têm para prestar esse apoio? A formação é dada por técnicos de saúde mental. Portanto, nós, através de algumas semanas de convívio e de experienciação, fazemos o que é chamado, portanto, a relação de proximidade com quem necessita, não é? E nós seguimos, pertencemos ao IFOTS, que é uma organização internacional de ajuda, e seguimos as suas normas. Não somos intrusivos, não fazemos juízos de valor, não pressionamos, nem, portanto, o principal papel que nós temos ali muitas vezes é escutar. E a pessoa, quando se ouve a si própria, acaba por descobrir às vezes soluções que nem ela imaginava. Nós sabemos que o sofrimento, quando não é partilhado, tem tendência a aumentar. E ali naquele espaço, quantas vezes as pessoas, e isso é focado no livro da Ana, as pessoas entram a chorar e no fim da chamada nós conseguimos adivinhar um sorriso, porque nós estamos a ver, mas conseguimos adivinhar um sorriso, e isso é extremamente gratificante. Ana, no teu livro focas muito as mulheres, maioritariamente são as mulheres que sofrem de solidão ou sofrem de aliás, dizes, estão esmagadoramente perdidas, desconectadas de si mesmas. E por isso tens muitos exemplos no livro. Tinhas consciência disso antes? Quer dizer, os dados apontam para isso, não é? Sim, estatisticamente há mais mulheres sós do que homens sós, também há mais mulheres idosas sós, porque obviamente a mortalidade há mais viúvas, pronto, a mortalidade masculina é maior em idades tardias. A questão que eu senti e o que me foram dizendo é que para uma mulher que se separa, por exemplo, para uma mulher que fica só ou porque é solteira ou porque é divorciada ou porque é viúva, é muito mais difícil refazer outra vez a família, e os homens fazem muito mais rapidamente. Isto tem a ver com várias questões sociais também. Outra coisa que eu achava importante, e por isso frisei muitas mulheres, e acho que era importante até desligarmos um pouco da ideia, se calhar antiga, de que a solidão é uma coisa dos velhinhos, das aldeias do interior. Isso é verdade, eles podem estar sozinhos, podem estar isolados geograficamente, é muito, muito estimável aquele trabalho que fazem as forças de segurança, a PSP, a GNR, por aí, mais a GNR. A Misericórdia também, não é? Provavelmente, pronto, acho que sim, mas de qualquer maneira, enquanto continuarmos a pensar a solidão como uma questão dos velhotes enquanto tivermos esse estereótipo e não pensarmos a solidão como uma coisa mais vasta, e até se conseguirmos dividi-la em várias solidões, como estavas a dizer, e bem, ou seja, há a solidão do adolescente, que é uma coisa totalmente específica e muito complexa e cada vez mais grave, não é? E cada vez mais grave, e é preciso ter muita atenção a isso,
Pois há a solidão das pessoas que estão na cidade, cheias de gente à volta, não é? O tal solitário caminhar entre gente do que Camões falava num poema de amor, mas de qualquer maneira é uma boa expressão. E falei com pessoas que de facto viviam nessas aldeias isoladas, em que não eram aldeias, eram sítios em que não viam viva alma, e depois, quando vinham a Lisboa, sentiam-se muito mais sozinhas. E isto explica-se como, não sei, mas elas sentiam muito mais medo de aparecerem mortas no seu apartamento do que estarem no campo, no seu ambiente, em contacto com a natureza e com os animais. Não sei bem explicar isso, eu não sou psiquiatra, não é? Mas... Só acrescentar um pouco ao que disse a Ana, que existia a ideia que a solidão é só dos velhinhos, e principalmente de mulheres, porque são viúvas e tudo mais. Mas nós reparamos que aquele estereótipo cultural em que o homem tem que ser forte, não pode chorar, nem pôr cá fora os seus sentimentos, ainda continua a existir, principalmente em homens acima dos 50 anos. Já nos jovens, nós apercebemos-nos que é mais ou menos 50% de chamadas que recebemos. Dos mais velhos, as mulheres excedem bastante as chamadas em número. E também em relação aos jovens, nós sabemos como a adolescência é um período tão difícil, em que o corpo sofre modificações, também a parte emocional também sofre modificações. Essa espécie de desconexão consigo mesmo. Sim, nem se sabe os limites do corpo, todo dia se alteram, não é? O braço fica se maior. estes jovens não fazem parte de uma família estruturada, onde há apoio, onde há partilha, portanto está o caminho aberto para entrar em situações de ansiedade, de tristeza. Nós recebemos chamadas de jovens com menos de 15 anos, 15, 14, 13, que já estão a ser medicados para ansiedade já há algum de 3 ou 4 anos. E nós sabemos que depois, se tiverem pais que possam pagar as consultas, poderão ver algum resultado. O pior são aqueles que não podem pagar. E nós sabemos como é que funciona o Serviço Nacional de Saúde, especificamente nesta área de saúde mental, que é o parente pobre da saúde, como consultas passadas, portanto, e a dificuldade que há em tratar, portanto, os jovens. Portanto. A Ana fala disso no livro. Que efeitos é que a pandemia, na vossa experiência como voluntários, quais foram os efeitos da pandemia? Os efeitos foram que quem estava mal ficou pior. E afetou toda a gente, afetou-nos a todos, portanto, passámos a viver um período complicado de isolamento. E é engraçado aqui focar porque tivemos chamadas diferentes de tipos de convivência. Aquelas pessoas que se queixavam porque deixaram de conviver com os seus entes queridos, porque não podiam sair de casa, nem podiam receber visitas. E havia outros que se queixavam de conviver em 24 horas com as mesmas pessoas que não estavam habituados a isso. Portanto, falta de convivência, excesso de convivência. Portanto, havia as duas situações. Ou seja, para quem tinha excesso de convivência, é a tal questão que a Ana dizia, que é sentir-se sozinho no meio de uma multidão. Também, não é? sim. Que são, na verdade, dizias, não há solidão, há solidões. Há muitos preconceitos, muitas ideias feitas ligadas a este tema. Todos os ensaios e retratos da Fundação servem também o propósito de os desfazer, de apresentar os dados, apresentar as realidades tal como elas são. Mas há uma questão relativamente à solidão, que é a ideia generalizada de que é impossível ser-se sozinho. E tu falas na diferença que existe entre viver sozinho e estar sozinho. E eu queria só dar rapidamente este exemplo, que é maravilhoso, que é a grande ermita do século XXI, que é a célebre avózinha patinadora, a octogenária Buba Liuba, que vive sozinha num dos pontos mais isolados do planeta, nas margens do lago Baikal, na Sibéria. A Ana escreve: naquela imensidão do deserto gelado, Baba patina. Curiosamente, patina com uns patins oferecidos pelo pai dela quando era criança. Patina durante 80 minutos, 40 de ida, 40 de volta, para ir buscar mantimentos. Para além disso, cuida das vacas e das galinhas, que trata pelo nome, e aparentemente é feliz.
Pois, aparentemente sempre, não é? Quer dizer, a solidão e o sentir-se só, que é mais complicado do que o viver só, por exemplo, é que sempre existiu, é uma coisa transversal. Agora, podemos falar em novas formas de solidão e talvez assumir-se como só, e se calhar nas vossas linhas, na vossa linha sentem isso, assumir-se como só neste momento em que nós vivemos é uma questão muito impopular. A pessoa dizer, eu sou sozinha, eu não tenho amigos, eu vivo sozinho, não saio à noite, não sou sociável. É uma questão. Desculpa, mas também por causa das redes sociais, não é? A ideia que todos temos muitos amigos, todos podemos estar ligados a todos. Isso dá uma distorção da realidade, exatamente, dá uma distorção da realidade, mas nestes tempos de fast tudo, não é? Fast amizade também, os amigos têm que ser rápidos e têm que ser imediatos, as relações têm que começar logo. E também a urgência em arranjar companhia também tem que ser imediata e de facto neste mundo, eu disse agora, mas estou a dizer neste mundo ocidental e capitalista e cada vez mais liberal, é de facto considerado um falhanço que não é facilmente assumido. E se tens toda a razão, as redes sociais distorcem uma realidade e às vezes as pessoas não precisam de facto de ter muitos likes num post, precisam de uma conversa, ou precisam de um abraço, ou precisam de saber como é que estamos, de um telefonema, só saber como é que estamos, não é? É um bocadinho essa a realidade do mundo ocidental de agora. O que pode levar a coisas até complicadas em termos políticos e até antidemocráticos, porque as pessoas às vezes sentem-se tão sozinhas que se agarram a qualquer seita, qualquer grupo, ideologia. Qualquer tribo, qualquer não ideologia, se quiseres, qualquer grupo negacionista que tem um discurso muito direcionado para apanhar estas pessoas um pouco desamparadas e para agregá-las numa tribo e elas sentem-se mais acompanhadas. E isso é uma coisa que deve preocupar as próprias sociedades enquanto sociedades democráticas ocidentais. A solidão é uma consequência do pós-moderno, do mundo pós-moderno, não é? Que se caracteriza sobretudo pela entropia, que é os sistemas que se consomem implodem, não é? E nesse sentido, como é que as plataformas de relacionamento, o que é que aparece, ou se aparecem casos com efeitos dos encontros das plataformas de encontros online, por exemplo, a procura que é feita de uma relação amorosa ou de uma relação sexual através destas plataformas que são, em princípio, impessoais à partida. Não sei se há efeitos, vê isso? Não, nós não temos muita experiência de situações que nos cheguem fruto de relacionamentos ou supostos relacionamentos, porque aquilo é mesmo, como dizia a Ana, aquilo é uma falsa amizade. Nós podemos ter 400, 500, 1000 pessoas a pôr likes, mas quando precisamos de ajuda, não estão ali, portanto não existem. E numa seção simples, a solidão é a ausência do outro, não é? Todos nós precisamos de afeto e eu gostava de introduzir aqui um contraponto, já, portanto, fugindo um pouco à sua pergunta, mas porque não temos mesmo elementos sobre efeitos, portanto, na nossa linha, sobre esses efeitos. Mas um contraponto de pessoas que precisam de proximidade dos outros, mas têm um comportamento contrário àquilo que era desejável. Porque ocorreu-me agora, eu julgo que foquei no livro aquele senhor que fazia 40 anos naquela noite, que te ligou e que ninguém lhe tinha dado os parabéns. Portanto, um homem de 40 anos que liga, imagina a minha solidão. Faço 40 anos hoje, ainda ninguém me deu os parabéns. A primeira coisa que eu fiz foi dar-lhes parabéns. Pronto. Mas depois, no desenrolar da conversa, o que é que se passava? Porque tinha família, tinha emprego, o que é que se passava com aquele homem? Ele tinha ainda aquele estereótipo que o homem não tem que demonstrar os seus afetos, as suas fragilidades. Era um homem que achava que bastava contribuir para o sustento da casa. Chegava à casa cansado, não agradecia à esposa
o trabalho que ela tinha tido durante o dia, de preparar as refeições, de cuidar dos filhos, não se interessava por aquilo que os filhos estavam a passar nas suas vidas escolares. Portanto, ele exigia uma coisa que ele próprio não dava, não é? Todos nós precisamos de afeto, mas ele depois interiorizou que realmente não tinha razão de queixa, a não ser dele próprio. Portanto, foi muito interessante esse desenrolar da conversa, porque muitas vezes as pessoas querem receber, mas não estão dispostas a dar. Esse é também um outro lado. Portanto, nós todos precisamos de afeto, mas uma ação provoca uma reação, e se ela não existir... Ana, há outro tipo de solidão de que falas, que é muito importante, que é o cidadão que se sente só na sociedade, não é? Esta ideia de que o nosso século é o século da solidão e que os próprios cidadãos se veem, às vezes, quase encurralados, não é? Sem interlocutor. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, embora isso se prenda que o que eu acabei de dizer, é essa sensação de não ter voz, de não conseguir exprimir e que as suas vontades tenham repercussão nas ações políticas, de ir... Imagina, de uma forma mais prosaica, ir a um serviço de urgência, não ser atendido e pagar impostos e achar que depois não há retorno em termos de práticos da sua vida melhorar em termos coletivos. Mas deixa-me só voltar um bocadinho àquilo dos datings online. Há muitas plataformas de datings online e, por exemplo, uma coisa que eu acho terrível, que sempre aconteceu, mas agora é talvez uma nova forma de solidão e de... como se um alçapão se abrisse debaixo dos pés das pessoas que recorrem a essas redes, que é o ghosting, não é? As pessoas de repente criam uma ilusão de um relacionamento, que é virtual, com uma pessoa que tem uma fotografia que pode ou não ser real, geralmente não é, tem filtros e coisas, mas que corresponde, não é? Vai correspondendo, vão-se alimentando, vão-se conversando, desculpem, não é? Vão-se conversando, vão conversando, vão interagindo, e depois essa pessoa de repente desaparece. Isto é um vazio enorme e desaparece de todo o lado. Como um fantasma. Como um fantasma, por isso é que se chama ghosting. Eu penso que esta situação, e que muitos, se calhar muitos homens e muitas mulheres alimentam por, se calhar, dar-lhes algum gozo, mas isto equivale outra vez a uma superficialidade, a uma falta de capacidade de sentir de se colocar no lugar do outro, de sentir o que é que o outro se sentiria se lhe acontecesse isto a ele, não é? Ou aquelas coisas ainda mais, se calhar ainda mais duras, que é ir combinar através dessas plataformas de encontro um dating, um encontro finalmente presencial, e depois o homem ou a mulher diz: agora vou ali à casa de banho, e não volta porque fisicamente não era aquilo que estava à espera, ou por qualquer coisa, ou porque sim, ou porque às vezes há pessoas que se entretêm a fazer isto. E portanto eu acho que isto é muito, deve ser, suponho que seja muito duro, e para uma pessoa que já sofre de solidão, e muitas vezes as pessoas solitárias estão mais nessas redes, frequentam mais estas redes, este embate com este desamparo, ou com uma espécie de abandono, não é? Pode ser complicado. Também há casos felizes, não é? Há muita gente que encontra casa, tudo isso, mas de facto é uma espécie de uma mediação entre o contacto, falava o Francisco, que é o contacto, a proximidade, não é? Uma falsa intimidade. Há outra questão também que tem a ver com esta entropia que dá em solidão, que é o facto de as pessoas também ficarem um bocado desligadas de si mesmas. Há uma espécie de uma alienação e uma tentativa, não sei se tu concordas, de corresponder. Há pouco há uns dias tivemos a apresentação da coleção nova de nutrição e um dos especialistas dizia que as mulheres querem corresponder a um estereótipo físico que na verdade não existe. Ou seja, portanto, é como se a pessoa se sentisse sozinha também relativamente às suas referências, não? Pois, isso parece duríssimo, não é? Porque a pessoa não se encaixa nem sequer em si própria, não é? E há
há uma grande pressão social sobre como é que a mulher se deve apresentar, qual é o seu peso ideal, como é que se deve vestir, como é que se deve maquilhar. E os homens, tirando a maquilhagem, ou também incluindo a maquilhagem? Eu também, sim, sim. Embora eu acho que isto seja sempre mais pesado para as mulheres, mas isso é fruto, se calhar, das pessoas com quem falei, do que eu fui investigando. Eu entrevistei cerca de 30 pessoas e acabei por... algumas não coloquei no livro porque acabavam por ser repetitivas e não tinham histórias suficientemente fortes, mas tenho histórias terríveis de solidão masculina. Portanto, não quero todo estar aqui a menorizar o caso do senhor que telefona porque não lhe deram os parabéns aos 40 anos. Não é de todo isso. Mas há de facto uma grande exigência e uma grande carga em cima da mulher, e isso até pode fazer com que a mulher se retraia e com que, ou não falamos em mulher, com que essa pessoa se retraia e com que essa pessoa deixe de sair, e depois há o tal vício da solidão. A pessoa já não considera satisfatório os seus contactos sociais, então quase que se torna um ciclo vicioso. Se calhar eu não estou muito bonita, portanto é melhor eles não me verem, portanto é melhor eu não ir, portanto agora já não fui da outra vez, também já não vou desta. É muito mais fácil a pessoa ir se fechando numa concha do que, quer dizer, no fundo, afrontar os seus medos e afrontar os seus receios e a si próprio, não é? Ao mesmo tempo, nunca o cidadão pediu mais privacidade, não é? Portanto, há formas ou tentativas de manter a privacidade de cada um, há um respeito legislado, inclusivamente, para a privacidade de cada um, mas nunca as pessoas se expuseram tanto, não é? Portanto, sim, essa é a grande contradição, não é? Quer dizer, as pessoas expõem-se muito, mas também expõem-se aquilo que querem expor. Ou seja, se alguém tiver uma fotografia em que não ficou bem, não expõe. Se alguém tem uma fotografia em que ficou bem, expõe. Isto tem tudo, não é? Se alguém teve um sucesso qualquer, expõe. Portanto, há quase um retrato virtual das pessoas, paralelo ao da realidade. Agora, qual é que conta? Conta o que os outros veem? Conta aquilo que as pessoas são na realidade? O que é a realidade? Eu, para mim, já estou bastante confusa. Como é que a pessoa nesses retratos virtuais, a pessoa é aquilo que ela sente ser, é aquilo, não é? E depois tem um grande choque, um balde de água fria de realidade, porque ela não é aquilo. Ela própria, não mesmo que não esteja em confronto com outros que o coloquem, que façam essa comparação. Mas eu própria já não sei bem o que é real, o que é que não é real. Eu própria estou confusa, mas não, de facto estamos na era da comunicação e na era da solidão ao mesmo tempo. Sempre houve solidão, mas agora quase não há maneira de estarmos sozinhos, porque há maneira de conectarmos de imensas formas e todas bastante fáceis, a começar pelas rotas de avião, estradas e até às redes virtuais. Existem agora inclusivamente aqueles filtros, não é? Que a pessoa fica lindíssima e tem uma vida online que é maravilhosa e lindíssima, e depois a realidade é completamente diferente. Há maneiras de editar fotografias através de filtros e através caseiras. Há a inteligência artificial que já pode construir os nossos próprios textos. Há maneiras de facto de construir uma vida para nós diferente. E portanto isso pode trazer novos problemas. Francisco, quer comentar? Estava a ouvir a Ana a falar do que é a realidade e o que é que não é a realidade, e estava a fazer uma extrapolação para aquilo que nós aprendemos nesta linha de apoio, que é a palavra normal deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido, porque cada um tem a sua normalidade e nós não temos um padrão. Se nós fizermos uma estatística de não sei quantas milhares de pessoas existem em solidão, mas cada pessoa por si tem uma solidão diferente de todas as outras. Portanto, é um pouco por aí também. Portanto, há uma liberdade de se ser
si próprio, não é? De ser Exato. eu mesmo, mas uma confusão muito grande sobre o que é que significa isto e muitos filtros, se calhar. Exatamente, sim. Ao mesmo tempo, existe uma romantização da solidão também, é um outro lado. A Ana fala e destrói um bocadinho o mito que os faroleiros são aquelas figuras, não é? Idealizadas, românticas, o que olha para o infinito do mar. Pois foi, eu pensei qual será a profissão mais solitária do mundo. Pensei, devem ser, já que não existem moleiros que estavam no alto da montanha, só podem ser os faroleiros. Então fui assim, falei, como sabem, o faroleiro está integrado na carreira da Marinha, pedi autorizações e pensei qual será o faroleiro mais isolado aqui do país. Acho que há um nas Flores, outro na Terceira, que é o das Contendas, foi onde eu fui, e encontrei 2 senhores alegres, incontentes, nada solitários, que disseram que às vezes o seu problema era justamente o contrário, era o excesso de turistas, excesso de visitas, a intrusão nos seus espaços privados que entram por ali dentro sem pedir licença, e os drones, curiosamente, falaram muito nos drones que vão fazer fotografias, vídeos e andam por ali às voltas. Portanto, sim, é um mito, quer dizer, agora com as estradas eles estão a meio caminho entre a capital da Terceira e a Praia da Vitória. Portanto, sentem-se bastante, muito pouco isolados, e dizem até que, lembro-me de um deles dizer que eram uma espécie de coscovilheiras ou as porteiras de antigamente da ilha, porque conseguem controlar tudo. Do lado do mar, os barcos que passam de trás para diante, e do lado de terra também tem uma boa visibilidade. Se calhar se fosses ter com os monges budistas dir-te-ão a mesma coisa, não é? Sim, sim. Levitam no silêncio e no sossego até aparecer um turista com uma câmara, não é? Exatamente. Essa parte da solidão institucional é outra coisa. A parte da solidão dos monges que fazem votos é outra coisa. É uma solidão voluntária em que eles se sentem tudo menos sozinhos, porque estão acompanhados por entidades, Deus e tal. Mas quer dizer, e também digo isso, quer dizer, ser monge ou ser irmão numa dessas, como é que se diz? Irmandades, desculpem. Sim, fraternidade. Fraternidade, pronto. É preciso uma grande lógica de interligação e há muito acompanhamento entre eles para aquilo poder funcionar. É quase como se fosse uma colmeia. Portanto, eu não diria que fosse um espaço de solidão. Mas seria um ponto a explorar, claro. Deixo aqui a indicação de que a linha SOS Voz Amiga está disponível todos os dias entre as 3h30 da tarde. Sim, e meia-noite e a meia-noite e meia. Às vezes um pouco mais, se for preciso. Muito bem. Quais são as estratégias? É a pergunta que eu lhe faço, mas creio que talvez alguém já lhe tenha feito esta pergunta. O que é que eu posso usar como estratégias para não me sentir sozinho? Cada caso é um caso, evidentemente. Não há um elixir anti-solidão. Não, pois não há um manual para ajudar. Mas se é doando aquelas pessoas que estão limitadas ou por doença, ou por fraca mobilidade, ou por problemas económicos, é sempre algo que os impede de sair. O que nós não damos conselhos. Podemos dar sugestões, que é uma forma encapotada de dar conselhos. Um conselho. Podemos questionar porque já pensou, portanto, sair, portanto, para um grupo, portanto, sei lá, gosta de dançar, gosta de ouvir música, porque é que não frequenta locais onde as pessoas normalmente aparecem, e, portanto, provocar situações em que possa, portanto, deixar de estar nessa situação de solidão. E, como dizia há pouco, disponibilizar-se também a ligar-se com os outros, não é? Sim, exatamente. À procura de... Porque se não fizer um movimento, se tiver... a não ser que ponha um cartaz nas janelas, estou sozinho, procurem-me, não é? Terá que sair eventualmente e procurar, portanto, controlar essa situação. Portanto, mas conselhos não damos. Mas, como eu digo, portanto, podemos falar de muita coisa, não é? Podemos dar sugestões. Ana, o que conselho ou que sugestão é que tu darias depois desta experiência e baseado também nos testemunhos vários que existem no livro para alguém que se sente de uma forma malsã só? Sim, também não dou conselhos. Nem vendo nada de conselhos, não sei. Sugestões. Mas eu penso que isso tudo
como tudo na vida, se diferencia um bocadinho entre ser rico e ser pobre. Uma pessoa rica consegue arranjar, uma pessoa com dinheiro consegue arranjar soluções. Eu lembro-me da história, não sei se te recordas ou se falámos disso já, mas de uma senhora mais ou menos milionária, ou seria mesmo milionária, que passava a vida a fazer cruzeiros. Saía de um, entrava noutro. Então, no cruzeiro, a senhora tinha companhia, tinha um médico a bordo, tinha entretenimento, sentia-se acompanhada e era bem mais interessante do que estar sozinha em sua casa ou estar num lar. Sem meios para isso. Exato. Se a senhora não tivesse dinheiro, obviamente não podia fazer esta vida de andar de cruzeiro em cruzeiro. Portanto, também há essa questão que não foi focada, que é... Às vezes não há capacidade financeira sequer para ter uma internet. Vamos, para terminar, eu gostava que ouvissem um bocadinho do livro da Ana, que está maravilhosamente bem escrito, e acabar com uma homenagem. Creio que nós estamos em Lisboa, toda a gente conhece esta figura ou se lembra desta figura. É uma espécie do solitário não anónimo, não é? Como o soldado incógnito. Este é o solitário muito assumido e sem gastar dinheiro nenhum à procura dos outros através de um aceno. Então diz o seguinte: na memória coletiva dos habitantes da capital do país permanece o gentil senhor que acenava ritualmente aos automobilistas da noite lisboeta. Conhecido como Senhor do Adeus, tornou-se ícone da cidade com os seus óculos de massa escura, cabelos escorridos e porte aristocrático. Ele dedicava as noites a afugentar a solidão, saudando desconhecidos que passavam na zona da Praça Duque de Saldanha. Dizia ele: essa senhora é uma malvada que me persegue por entre as paredes vazias da casa. Para lhe escapar venho para aqui. Acenar é a minha forma de comunicar, de sentir gente, dizia ele. De João Manuel Serra, que morreu aos 79 anos, em 2010, e da sua realidade pouco se sabe. Aliás, diz o realizador e músico meu homónimo Filipe Melo, co-administrador de uma página de Facebook de tertúlia de cinema em homenagem ao Senhor do Adeus, dessa ambiguidade vinha-lhe o seu encanto, a sua poesia. Diziam que era um homem simplesmente louco, um milionário que apanhara um desgosto, um artista que usava aquele gesto para se exprimir e unir às pessoas, alguém que apenas se tentava conectar com o outro e combater a solidão. Certo é que, diziam também, tornava a cidade menos impessoal. Era uma presença, uma saudação, um gesto de amizade que espalhava uma espécie de alegria. O Senhor do Adeus não é aquela pessoa, somos todos nós, diz Filipe Melo. Tinha tanta curiosidade por cinema que chegava a ver tudo o que encontrava em cartaz e depois repetia os filmes. O Filipe Melo, não o Senhor do Adeus. Era o Senhor do Adeus ou o Filipe Melo? Era o próprio Senhor do Adeus. Segundo apurou Filipe, ele era oriundo de uma família de posses, não trabalhou, nunca casou, viveu sempre com a mãe e não teve descendentes. Mais solitário que isto é difícil, não é? Provavelmente por isso mesmo pôde dedicar toda a vida a olhar para o lado artístico e interessante da vida. O que fazia com que ele não fosse normal era o seu lado extraordinário. Ele tinha um elevado grau de poesia, diz Filipe. A estranheza do seu hábito, a análise do gesto do aceno, isso caberá às pessoas interpretarem. No memorial que existe, em homenagem ao Senhor do Adeus, uma placa em pedra, incrustada no alcatrão e com 1 metro de diâmetro, estão 2 pegadas com mãos dentro a acenar, aproximadamente no sítio onde o Senhor do Adeus usualmente estava. Lê-se também a frase que costumava dizer e com que vamos fechar esta conversa: da minha solidão sei eu. Muito obrigada.